Olá, queridos, que a paz esteja com todos. Eu gostaria de meditar com vocês hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 12, que diz assim: O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Paulo escreveu essa carta aos seus irmãos em Corinto, dando alguns conselhos e algumas orientações. E ele começa no versículo 12 falando sobre a imagem perfeita no espelho embaçado. Ele se refere a isso porque naquela época não existiam espelhos como nós conhecemos hoje. O espelho ele era um material metálico que era polido, então ele tinha um pouquinho mais de reflexão e a pessoa conseguia se ver no espelho, mas realmente uma imagem embaçada, uma imagem imperfeita. E depois ele diz: mas depois veremos face a face e conhecerei perfeitamente. Então ele estava orientando, né, que por mais que hoje a gente não vê uma imagem perfeita, nós vemos um espelho embaçado, ou algum dia nós veremos face a face e conheceremos perfeitamente. E no versículo 13 ele diz: portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Estudando um pouquinho sobre esse último versículo, alguns teólogos acreditam que a fé, a esperança e o amor são a tríade da virtude cristã. Então, a fé, a esperança e o amor são as virtudes que nós cristãos devemos ter para que algum dia nós vejamos face a face. E falando um pouquinho sobre elas, começando pela fé, a fé é o que dirige a nossa vida, é o que dirige os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. É a nossa confiança absoluta. E a nossa fé, ela deve estar em Deus, né? Naquilo que nós mais acreditamos, que é em Deus. A segunda virtude é a esperança. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização de um desejo. Então, nós temos esperança na palavra de Deus, nas promessas que Ele deixou para nós. E por último, e o maior, como o apóstolo Paulo fala, o amor que Deus nos dá, que Ele demonstrou por nós, dando o seu Filho aqui na terra, para que nós pudéssemos ter a nossa vida eterna. E um pouquinho que fala também sobre o amor de Deus, está lá em Romanos 8, 37, que diz assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bom, então mesmo hoje, nos dias de hoje, assim como Paulo também viveu, nós continuamos vivendo, vendo a nossa imagem num espelho embaçado. Mas se nós guardarmos a nossa fé em Deus, a nossa esperança na sua palavra e na sua promessa, e ter o amor dele conosco, um dia nós veremos face a face e compreenderemos perfeitamente. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe você e toda a sua família.